meus irmãos, bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da manhã, lições para a educação cristã, no livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza. Hoje vamos então para o capítulo de número 8, de título Aquele que viveu como pobre, escolheu pobres para levar seu projeto avante. Há dois textos bíblicos indicados para hoje. O primeiro é Marcos 3, 13 a 19, que diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O segundo texto bíblico é o livro de Lucas, capítulo 6, versos 12 a 16, que diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O objetivo da lição de hoje é discutir os critérios observados por Jesus para escolher os apóstolos. O versículo da semana na versão do autor é 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Introdução. Às vezes tenho a impressão de que domesticaram Jesus. Contudo, ao se fazer isso, perde-se o impacto e o escândalo causado por ele e por sua mensagem em seu contexto e cultura. Tal decisão tampouco ajuda os cristãos contemporâneos a entenderem seu modelo e proposta. Por exemplo, ele poderia ter nascido em Jerusalém, mas preferiu a pequena cidade de Belém. Mateus 2:6, Miqueias 5:2. Poderia ter sido admirado e aplaudido pelos religiosos e políticos do seu povo. No entanto, foram sacerdotes, sábios e estudiosos de outras religiões e países que vieram prestar-lhe homenagens. Mateus 2:1 a 11. Poderia ter destronado Herodes, mas seu caminho foi o do exílio, do refúgio em terras estranhas. Mateus 2:13 a 16. Poderia ter crescido em uma das grandes e ricas cidades do Império Romano, mas sua infância e adolescência foram na desprezada e pobre região da Galileia. João 1:46. Ampliando a visão. O sistema educacional judaico, na época de Jesus, era composto por 3 etapas principais: memorização, Beit Sefer, interpretação, Beit Talmud, e especialização, Beit Midrash. Memorização: dos 6 aos 10 anos de idade.
acontecia na sinagoga, que era também uma casa de estudo. Nela não se podia comer, beber nem correr. Ali aprendia-se a como se comportar em diferentes ambientes, a caminhar com dignidade, a respeitar os mais velhos, assim como os valores da família e da sociedade. O foco estava na memorização da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e no aprender os princípios, os primeiros rudimentos de uma profissão, geralmente a do pai. Interpretação dos 10 aos 15 anos. Somente aqueles que se destacavam na etapa anterior, Beit Sefer, eram aceitos para aprender a interpretar os textos sagrados, Beit Talmud, e a própria vida. O cerne estava na hermenêutica da Torá, na memorização da Bíblia judaica, Gênesis a Malaquias, e também incluía a consolidação da aprendizagem da profissão. Especialização, a partir dos 15 anos. Nesse estágio, chegavam somente os muito inteligentes e que apresentavam potencial para virem a ser rabinos. Aqui, o futuro discípulo escolhia seu mestre, o qual, antes de aceitá-lo, realizava uma série de testes para saber se ele teria condição de especializar-se nos ensinamentos do rabino mestre e de vir ele mesmo a tornar-se um. Olhando o contexto para entender o texto. No contexto de Jesus, havia muitas escolas de interpretação. As mais famosas eram Bet Hillel e a Bet Shammai. A concorrência para tornar-se discípulo de um deles era grande. Hillel, 60 a.C. a 9 d.C., judeu de origem babilônica e morador da Galileia, era um humanista, enfatizava o amor, a bondade, o diálogo, a humildade, a paciência, o respeito e a compreensão do outro. Era aberto e não se incomodava com as perguntas, por mais constrangedoras que fossem. Costumava dizer aos seus alunos que aquele que não aumenta seu conhecimento o diminui, e aquele que não estuda merece morrer. Os ensinamentos de Hillel incluíam a presença contínua de Deus no universo, a responsabilidade humana por suas ações e o serviço a Deus através de atos de bondade a todas as pessoas e criaturas. Mesmo sendo considerado por seus contemporâneos como doutrinariamente inflexível, moralmente rígido, impaciente e de gênio explosivo, Shammai, 50 a.C. a 30 d.C., era admirado por sua integridade, por sua seriedade para com as coisas de Deus e por sua resistência política perante o Império Romano invasor, bem como por seu sorriso fácil. Sua coragem levou-o a tomar posições para proteger a comunidade judaica da influência estrangeira. Uma de suas máximas era: faça do estudo da lei sua principal ocupação. Fale pouco, mas realize muito. O que diz a Bíblia? Diferente da norma rabínica de então, não foram alunos brilhantes que escolheram o mestre, mas foi o mestre dos mestres que, depois de uma noite de retiro espiritual, de meditação, oração e utilizando critérios além da inteligência, os escolheu. Entre eles, observa-se gente de temperamento e profissões diferentes. Em outras palavras, entre os escolhidos havia gente otimista, Pedro, e gente realista, Tomé. Havia gente de esquerda, Simão o Zelote, e gente mais de direita, Mateus. No entanto, todos eles eram socialmente marginalizados
nenhum deles pode ser considerado rico. De fato, ao escolher pescadores e gente simples para levar avante seu projeto missionário, Jesus quebra preconceitos, rompe barreiras, enfraquece o dualismo puro-impuro e trata com dignidade os pobres, considerando-os capazes de levar avante um projeto grandioso. Conclusão: o Cristo infinito, que criou todas as coisas, que ao se tornar finito viveu entre nós como pobre, deixou-se tocar e escolheu, através de critérios próprios, aqueles a quem quis. Ao fazer isso, inverteu a ordem de então. Os que não tiveram oportunidades foram os escolhidos. Os de curta inteligência tornaram-se favoritos, Filipe, e pobres pescadores, Pedro, André, Tiago e João, foram selecionados. Diferente dos critérios de sucesso daquela e dessa época, Jesus confiou a 12 pobres o seu projeto de transformar o mundo. O que isso quer dizer para nós hoje? Para discutir: quais qualidades tinham os 12 apóstolos que fizeram Jesus escolhê-los como seus apóstolos enviados?